bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com duas pessoas que admiro muito, a professora Maria Eugênia Finkelstein, da PUC São Paulo, e a professora Gabriela Valal, minha colega na PUC-RS. E o tema de hoje é um tema que é muito caro, aliás, às duas. A Maria Eugênia Finkelstein é uma grande pesquisadora em temas envolvendo financiamento, direito societário, startups tem sido um motivo de grande interesse, algo que eu sei não só profissionalmente quanto academicamente. E a professora Gabriela Valal, sobre a temática de financiamento societário, foi objeto de sua tese de doutorado. A professora Maria Eugênia não só tem uma vocação por temas mais inovadores, mas é uma vocação distante. Pelo que eu vejo, desde 2002, quando sua tese de doutorado na USP defendeu sobre, naquela época, aspectos jurídicos do comércio eletrônico. Só para relembrar a quem não tem a clareza dos fatos, mas naquela época as pessoas mal e porcamente tinham celular. Tá? Era uma coisa assim, a internet era uma coisa muito distante, e isso já era objeto de pesquisas aprofundadas da professora Maria Eugênia. E sobre o tema do financiamento em startups, é um assunto que eu julgo muito relevante porque é muito atual, mas claro que também traz uma série de aspectos e temas tradicionais do direito societário, temas clássicos, com outra roupagem, com algumas modificações, algumas diferenças que são de nomenclatura também. E sobre estes pontos aqui, nós teremos uma oportunidade para debater, claro, com a participação do público, inclusive. Eu passo a palavra para a professora Gabriela Valal para suas primeiras considerações. Acho que está no mudo, Gabriela. Essa tecnologia é boa, mas nos desafia, né? Estão me ouvindo agora? Então, bom dia a todos, André, Eugênia, quem está nos assistindo. É uma alegria poder compartilhar desse espaço. Muito obrigada, André, pela tua generosidade, sempre abrindo aí, seja virtualmente ou pessoalmente, esses momentos, né, esses espaços em que a gente pode discutir alguns temas que são a nós tão caros, como tu comentaste. E, Eugênia, obrigada por aceitar o convite, porque a gente sabe, né, que com esses tempos aí está todo mundo com a agenda um pouco tremida, mas é uma alegria poder compartilhar contigo esse debate que a gente queria tanto em março, né, tinha agendado para fazer na PUC aqui do Rio Grande do Sul, um evento muito bacana sobre governança corporativa, financiamento societário, que são temas que a gente gosta bastante. Infelizmente, foi naquela semana, né? Foi o primeiro dia da quarentena em São Paulo. O primeiro dia da quarentena de março. Não conseguimos nos encontrar fisicamente, aqui estamos. Né? Eu acho que a grande lição de todo esse momento que a gente está vivendo é o quanto podemos nos aproximar, mas fica aí também o desejo de que a gente possa, muito em breve, né, estar também na PUC aqui do Rio Grande do Sul ou em outros ambientes, compartilhando, então, esses debates. Como o professor André já adiantou, são temas, então, os quais a gente tem, assim, uma afinidade e uma vontade de debater, e ninguém melhor, então, que a professora Maria Eugênia para trazer esses aspectos do financiamento societário no caso das startups. Então, para já poder te ouvir... Gabriela? Oi. Não, deu uma travada para mim. Então, para já poder te ouvir desde logo, acho que seria interessante a gente começar fazendo algumas distinções, porque muito se fala hoje, né, em startups, o quanto elas são inovadoras, se propõem a modelos de negócios em situações, condições de extrema incerteza, quanto elas se voltam para modelos de negócio repetíveis, escaláveis, etc. Mas a primeira pergunta que eu te faço, assim, a gente, em que medida está tratando de algo relativamente novo? Será que os temas que a gente tradicionalmente estuda quando fala do financiamento societário, da corporate finance, será que eles se encaixam no cenário das startups ou não? Ou estamos tratando de algo realmente tão novo assim que a gente precisaria rever todos os nossos modelos, aqueles tradicionais, né, que nós estudamos quando pensamos no direito societário, no financiamento societário? Deixa eu ouvir um pouquinho sobre isso.
Obrigada Então, mais uma vez. obrigada, Gabriela, obrigada, André. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a gente da PUC, a gente devia se unir mais, a gente devia fazer mais eventos entre PUCs, assim, são tantas, e a gente não se vê tanto quanto gostaria. Eu estava super animada para ir para Porto Alegre, de verdade. Nossa, só de pensar em comer churrasco, pudim, vocês sabem, vocês têm essa tradição de pudim, assim, que absurda. Eu estava animadíssima, mas infelizmente veio essa pandemia e tornou tudo mais difícil. Mas a gente ainda vai se ver, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo, tá? Então, obrigada mesmo. Eu acho que é bem legal a gente falar de startup nesse momento em que está todo mundo assim, muito ligado em tecnologia, né? A gente, advogado, não tem esse viés, não tem mesmo. A gente tem dificuldades, eu tenho também, tá? Dificuldade com todos esses novos apps, e fala, e trava, e todos os problemas que dá. Mas a verdade é que essa tecnologia provou para a gente como a gente depende dela, né? Esse momento de pandemia, se não fosse por isso, eu não estaria vendo ninguém. Não estaria falando assim com ninguém. Quer dizer, tem sido maravilhoso, né? Então, assim, quando você me convidou para falar lá atrás, a gente conversou em janeiro sobre isso. Eu lembro, eu tava na Jordânia quando eu falei com você. Foi assim, quando a gente ainda viajava pelo mundo. Daí eu fiquei super feliz. Daí eu falei assim, mas e se a gente conseguisse falar de startup? Porque tem mecanismos mais específicos de financiamento em startups. E você topou, eu achei muito legal. Quando você me mandou até hoje, vamos abordar esse, aquele tema, eu falei assim, nossa, a Gabriela entende muito disso. Daí eu falei assim, acho que a Gabriela trabalha com isso. Então, vamos lá. O que a gente tem? O que são as startups? Acho que a gente tem que começar por isso, né? As pessoas têm a impressão que startups são pequenas empresas, pequenas e novas empresas, o que não é verdade. Quando a gente fala de startups, a gente está falando de empresas cujo viés é tecnológico, que seja um negócio escalável, recorrente, lucrativo. Ou seja, a palavra aqui é repetível e escalável. Essas são as palavras mais importantes quando a gente conversa sobre startups. Elas têm que poder replicar o seu modelo de forma muito rápida e ter uma escalabilidade de lucros muito rápida. Caso contrário, elas simplesmente não sobrevivem. Então, assim, você estava me perguntando, tem muitas? Tem, a gente tem cerca de 15 mil startups aqui no Brasil. Essa pandemia provou para a gente que o que a gente pensava que ia bombar, não bombou. E o que a gente nem imaginava que ia ser um modelo de negócios realmente importante, acabou sendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando começou o isolamento, a quarentena, acho que todo mundo pensou que aquelas empresas de entrega e de iFood, Uber Eats, que elas iam, assim, se matar de ganhar dinheiro. Não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. A a iFood está se mantendo, tentando se manter no break-even, assim, ela está tentando pagar as contas, ela retirou um monte de investimento que estavam programados, ela parou até de investir no negócio esperando que a economia melhore. A Uber Eats, idem, tá? A gente achou que todo mundo ia estar pedindo comida, mas não. O engraçado é que a gente parece que voltou no tempo, né? Eu troco direto receita com as minhas amigas no WhatsApp. Eu nunca pensei que a gente ia ter situações como essa. Até homens estão falando de receita. Eu não sei você, André, se você está cozinhando ou não. Com certeza, fazendo churrasco, é óbvio que você deve estar. Mas, assim, o que a gente vê é que a gente pensou mesmo que a gente ia ter um modelo de negócio que ia dar certo, que não deu. O que acabou dando certo, ao contrário, foram as agrotechs e as de educação, as edutechs, como a gente chama elas. Ou seja, essas empresas que investiam em tecnologia de educação e as empresas que investiam em tecnologia agrícola, essas realmente se deram muito bem na pandemia. É engraçado pensar como o mundo prático sempre acaba surpreendendo a gente, né? A gente tem uma impressão e realmente ela não se transforma. Então, assim, respondendo a sua pergunta, então a gente tem cerca de 15 mil startups em operação hoje no Brasil. Normalmente 54% delas não passam do segundo ano de operação. Então a gente tem uma fatalidade muito grande nesse mundo das startups. E é por isso mesmo, Gabriela, que a gente tem modelos de financiamento que não é que não são usados nos negócios tradicionais, não é isso, mas eles acabam sendo muito mais adequados para startups, mesmo em virtude dessa taxa de fatalidade imensa que elas têm. Tá, então, não sei se eu te respondi, a gente tem modelos próprios, tá? Então, eu posso até começar a te falar dos modelos, mas, enfim, acho que talvez a gente deixe isso um pouquinho mais para frente.
Então, deixa o André falar e ele já se justifica se está cozinhando ou não aí na quarentena. Me conta, André. Eu sei que fazendo churrasco você deve estar. Confesso que não era a pergunta para a qual eu estava preparado. Mas nos últimos tempos, só para tentar contextualizar aqui para quem não conhece a rotina, eu estou com um filho de 6 meses em casa e um filho de 4 anos. Na verdade, se eu conseguir dormir ou almoçar, eu já estou fazendo grandes feitos, né? Eu estou realizado em poder me alimentar. Aí, se eu vou conseguir, eventualmente, cozinhar, que não é uma grande habilidade, ou fazer churrasco, que é um pouco mais a minha habilidade, mas ainda assim um pouco distante, não tem sido muito fácil. Tem sido dias bastante tumultuados. E, obviamente, mais as demandas profissionais que, embora todas as restrições da pandemia impostas, tem uma série de demandas que precisam ser atendidas. Então, tem sido dias muito complicados. Mais as acadêmicas, né? O mundo não parou no mundo acadêmico também. Pelo contrário, o mundo acadêmico ele acelerou, né? A gente nota pelo número de vídeos, é verdade, o mundo acadêmico acelerou bastante. Essas aulas online, e eu sempre troco ideia com vocês, né? Sobre como fazer avaliação, como o mundo online mudou muito a nossa cara. Sim, a gente tem debatido bastante naquele grupo Ensinar Direito Comercial, tem sido muito proveitoso também. Tem sido um debate nacional bastante rico. Muito, muito legal. Então, só por aí a gente nota que quem realmente se deu bem na pandemia foram as edutechs, foram mesmo, aquelas empresas que estavam investindo em treinamento online, ensino online, elas realmente se deram muito bem na pandemia, porque ninguém estava preparado para isso. As PUCs se prepararam todas juntas, né? Elas foram lá e compraram o Teams e todo mundo está ensinando no mesmo modelo. Mas a verdade é que cada escola, cada universidade tem a sua plataforma, então a gente notou um florescimento muito grande desse setor, com uma necessidade de instrumentos de financiamento muito específicos, Gabriela. Então, assim, a gente tem tido demanda acadêmica imensa. Agora, a demanda profissional, normalmente a minha, pelo menos, tem sido disso. Como financiar, como fazer isso, como eu consigo linhas de crédito. Para mim, isso tem acontecido bastante. É a preocupação de quase todo mundo, né, na pandemia. Os negócios tradicionais, por exemplo, restaurantes, aqui em São Paulo, se estima que sofreram uma redução de 97% no seu faturamento. As empresas de vestuário, enfim, lojas, atacadistas, varejistas, 92%. Construção civil, material de construção civil, acho que sofreu redução de 60%, e por aí vai, as reduções são absurdas, né? Mas o nosso mundo acadêmico é engraçado, acho que foi uma das poucas coisas que conseguiu manter a rotina. O seu filho de 4 anos deve estar fazendo pelo menos aula ou não está? Teoricamente, a escolinha, ela manda umas tarefas para fazer. O problema é que pais também é disponível para fazer as tarefas. Não é nada simples nessa fase, eles não são autodidatas, é uma fase um pouco difícil. Muito difícil. Mas não vou reclamar, porque tem fases mais difíceis, acredito, do que 4 anos. Não sei. Eu tenho gêmeos, meus gêmeos já têm 20 anos. Eu conheci poucas fases mais difíceis do que 4 anos. Talvez 8 anos. 8 anos não é fácil também. Enfim, aproveitando aqui, você já fez uma referência sobre startup não ser necessariamente uma pequena empresa e assim por diante, o que é um fato. Realmente esse conceito ele acaba se verificando muito na prática. Mas a minha dúvida que eu teria como uma próxima pergunta, pela sua experiência em relação à prática, quais são os tipos do que você viu ou costuma ver, seja por trabalhar diretamente ou indiretamente ou por referência? Que tipos de empreendimento vocês mais têm visto na área como noção de startup? Volume de valores envolvidos? Porque, claro, às vezes tem padrões muito distantes que podem ser vistos, só para dar um panorama geral. Claro, então vamos lá. O que a gente nota hoje é que 77% das startups, elas focam em clientes corporativos. Isso tem um motivo muito grande, tá? Porque a verdade é que as startups que focavam no consumidor, como de comércio eletrônico, elas já cresceram. Então, a gente tem a B2W, a gente tem a Via Varejo, enfim, elas são inclusive companhias abertas que já buscam seu financiamento em mercado de capitais. Então, o viés das startups hoje é buscar o atendimento de clientes corporativos. Elas não têm como competir hoje com as grandes empresas de comércio eletrônico. O que a gente nota é que dessas empresas, então 77% focando em clientes corporativos,
corporativos. 45% delas participam normalmente em processos de aceleradoras ou incubadoras, vamos falar delas daqui a pouco. A gente tem que esses dados são todos da associação, tá? das startups, depois eu até te passo. 41% das startups, elas estão buscando escalar o seu negócio. O que é escalar? Isso acho que é uma coisa importante da gente entender. Escalar o negócio é você poder repetir a sua estratégia em vários locais e ganhar clientes com muita rapidez. É esse o conceito de escalabilidade que a gente discute quando fala de startups. E daí você pergunta de valores. Na verdade, a gente tem que quase 70% das startups do Brasil hoje tem um faturamento abaixo de 50 mil reais, faturamento anual, tá? Estou falando assim, faturamento baixíssimo. Claro que a gente nota que em algumas áreas existem investimentos muito maiores. Então, vamos pegar a área das fintechs, que são aquelas empresas de financial technology, ou seja, que buscam novas soluções de meios de pagamento, de cryptocurrencies, de seguros. Essas, por exemplo, só no primeiro semestre de 2019, a última informação que eu tive, tá? Elas captaram investimentos de 2,5 bilhões de reais, é muito dinheiro. Mas, claro, a gente está falando de uma área muito específica em que a gente tem cerca de 700 fintechs no Brasil, são poucas ainda, tá? Imagina, no universo de 15 mil startups, a gente tem 700 na área de financial technology e essas são as que mais captam dinheiro, claro, porque elas mexem com dinheiro, né? Então, o que a gente nota? Acho que até pegando o gancho da pergunta inicial da Gabriela, se as startups são pequenas empresas. Não, as startups são empresas que criam novas tecnologias. A gente nota que, por exemplo, o Banco Itaú, que é um gigante, ele tem muita dificuldade em criar novas tecnologias, porque ele tem todo um compliance, milhares de funcionários, tem que pagar suas despesas altíssimas, tem que investir em negócios já estabelecidos como agências bancárias, que é um negócio muito demandante. Ele nem tem tempo, vamos colocar, não é nem tem tempo, ele nem conseguiria criar novas soluções, tendo que manter uma estrutura gigantesca como a que ele tem. Então, o que a gente vê? Que os bancos, eles mesmos, como é o caso do Itaú, como é o caso do Bradesco, eles acabam tendo empresas que eles acreditam que vão ter boas soluções, eles colocam elas em aceleradoras próprias. Então, aqui em São Paulo, o Itaú tem uma aceleradora que se chama Cubo. E daí ela pega as principais empresas que ele acha que pode ser que sejam repetíveis, escaláveis e até que ajudem nos negócios do Itaú e joga lá na sua aceleradora. O Bradesco tem a Habitat, faz a mesma coisa. Então, ele pega empresas que ele acha que vai criar boas soluções, joga na sua aceleradora e se ela realmente criar boas soluções, ele pode ser investidor nelas ou pode até comprar o controle dessas startups. Então, a gente vê que nessa área de fintechs existe um investimento muito alto. Agora, nas demais áreas, a gente tem as fintechs brigando, assim, a briga de foice, né? Para brigar por um faturamento até razoavelmente pequeno. Mas algumas delas se transformam, algumas delas viram gigantes mesmo. É o caso da Log, né? A Log é uma startup que virou um unicórnio e hoje ela vale mais de R$1 bilhão. Hoje não sei, né? Hoje os valores são tão complicados, mas... Hoje tudo mudou, tudo está mudando. Mas, Eugênia, nessa linha, comentasse muito bem a questão das fintechs, e tem um tema relacionado a isso que muito me intriga, que é a questão da regulação. Então, o ambiente regulatório que a gente tem no Brasil, e a gente sabe o quanto isso pode engessar novos negócios, novos modelos, e regular é sempre um desafio, né? Para o próprio regulador entender qual a extensão disso. Então, assim, eu te pergunto, da tua experiência, e especialmente pensando no cenário do Brasil, mas comparado com outros países, tu entende que o nosso ambiente regulatório ele é favorável para o desenvolvimento desses novos negócios, desses novos modelos? Recentemente, a gente viu a edição por parte da CVM da instrução que traz a figura dos sandboxes, né, que talvez tenham por objetivo melhorar um pouco esse ambiente. Como é que tu vês isso e hoje e no futuro, né, se a gente tem um ambiente aqui que pode ser promissor para esses negócios ou que pode travar dependendo da regulação que seja realizada? Eu achei essa pergunta excepcional e é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, então eu já peço perdão antecipadamente se eu falar muito, tá?
Então vamos lá. E quando você me falou que você ia perguntar isso, eu falei assim, putz, que sensacional. Daí veio aqui e falou assim, a Gabriela curte esse assunto. Daí o André falou que sua tese é de financiamento, eu falei, é isso. Bom, o que a gente tem? A gente tem, e é importante a gente ver isso, a despeito dessa polarização política que a gente vive, que é um pesadelo, mas o que a gente tem aqui desde 2013, eu estou falando do governo Dilma Rousseff, tá? Desde 2013, a gente nota que o governo federal, ele tentou uma flexibilização burocrática, vamos dizer assim. Então, o que a gente notou? A gente nota que, a partir de 2013, a gente teve não só o Marco Civil da Internet, que foi muito importante, né, para o desenvolvimento dessa área, mas a gente teve a lei de arranjos de pagamentos. Essa lei foi abençoada. Nem me pergunto o número, tá? Depois eu pego para você, eu sou horrível de número, assim, eu troco todos os números, acho que eu tenho dislexia numérica. Eu cheguei a essa conclusão um tempo atrás. Mas o que acontece? A lei de arranjo de pagamento, já em 2013, ela liberou uma série de atividades dos registros burocráticos junto ao Banco Central. E foi isso que deu margem ao crescimento das fintechs no Brasil. O Brasil entrou atrasado? Muito atrasado. Se a gente pegar a primeira fintech que se tem notícia, que chama M-Pesa, uma empresa queniana, é fantástica a história dela. Depois eu mando no grupinho que a gente fez desse evento um videozinho sobre a M-Pesa. A M-Pesa, em 2008, no Quênia, resolveu um problema muito importante. No Quênia, eles não tinham, a gente tinha 71% da população era desbancarizada. E quando as pessoas mudaram para as áreas urbanas, e foi pesadíssima essa mudança, tá? O que a gente teve é que a população rural não tinha acesso a dinheiro. E daí o que aconteceu? As pessoas faziam aquela coisa de antigamente, que não é do tempo de vocês, que vocês são mais novos do que eu, tá? Mas eles iam até a rodoviária com envelopinho, chegava no motorista do ônibus, quando você chegar na cidade X, fulano vai vir buscar esse envelope com você. E o motorista de ônibus dava o envelope. Eu usei muito isso, a minha família do interior. Então eu ia na rodoviária e mandava envelopinhos para os meus primos de presente, para a tia. Bom, mas enfim, no Quênia isso gerou um problema que já foi gerado no Brasil também, tá? Muitos assaltos a ônibus. E daí as companhias de ônibus proibiram os motoristas a fazer esse tipo de transporte, porque eles acabavam tendo que responder. O que aconteceu? A M-Pesa, em 2008, surgiu e possibilitou que fossem feitas transferências bancárias por meio da conta telefônica. Então, dava um crédito na conta telefônica de alguém por meio de um app de celular, que era da Africacom, que era a maior empresa de celular do Quênia, e daí ela fazia transferências monetárias por meio de conta de telefone. E daí as pessoas, como a mesma coisa no Brasil, a gente tem 213 milhões de habitantes e quase 270 milhões de linhas celulares, né? A gente pode não ter acesso a linhas bancárias, mas todo mundo tem acesso a linhas telefônicas. E daí o M-Pesa começou a transferir, veja bem, em 2014, cerca de 2/3 do PIB do Quênia eram transferidos por meio dessa fintech. Bom, e o Brasil nada. Então, eu estou falando de 2008. Na China, a gente tem um app fantástico que chama WeChat. Todo mundo já ouviu falar. Depois eu mando outro vídeo. Eu adoro videozinhos, tá? Eu mando para vocês o vídeo do WeChat, que faz a mesma coisa. Ela faz transferências, na verdade, por meio do que a gente chama hoje de WhatsApp, né? Mas eles têm o WhatsApp deles, eles fazem por meio do WeChat e faziam transferência bancária desde 2010. E o Brasil nada, a gente não tinha regulação, tudo tinha que passar pelo Banco Central. Então veio essa lei de arranjo de pagamentos de 2013 e possibilitou a liberação burocrática de várias empresas. Esse foi o motivo do surgimento das fintechs no Brasil. Uma lei bem feita, que desregulamentou o setor, permitiu algumas exceções quanto ao faturamento, quanto a determinadas áreas, isentou elas de todos os registros burocráticos e pesadíssimos junto ao Banco Central. A partir daí foi só alegria, tá? Foi tão certa essa medida, essa lei de arranjo de pagamentos, que a gente começou a ter vários movimentos de liberação burocrática. De novo, 2016, agora a gente já está no governo Temer. A gente teve a lei do investidor anjo. Eu sei que a Gabriela não gosta muito dela, mas eu acho essa lei fantástica. Por quê? Porque a lei do investidor anjo, ela é um dos motivos das críticas dela. Ela é uma lei à frente do seu tempo, ela é uma lei protetiva do investidor. Então, na verdade, o investidor anjo que investe em startups, ele não tem responsabilidades, inclusive com um artigo específico falando que ele não, por desconsideração da personalidade jurídica, não poderia se chegar ao patrimônio do investidor anjo. Não foi muito usada, não foi mesmo. Tá? Por quê? Porque a lei é de 2016, o governo Temer foi aquele governo truncadíssimo, depois a gente teve o Circuit Breaker de 2016, depois enfim, foi um ano dificílimo, né? Desnecessário dizer, mas você vê que a gente foi mudando
o viés governamental e as leis facilitando a burocracia foram se mantendo. A partir de então, a gente teve em 2017, a CVM regulamentou uma coisa maravilhosa, que acho que a gente devia falar especificamente disso, talvez mais para frente, Gabriela, que foi o Equity Crowdfunding, é a instrução CVM número 588 de 2017, que regulamentou a possibilidade de empresas que têm um faturamento menor de 10 milhões de reais de recorrerem ao mercado de capitais, vamos dizer assim, o mercado de capitais entre aspas, porque não é a bolsa de valores, não, a gente tem que recorrer a uma plataforma de equity crowdfunding, apresentar o nosso projeto e pessoas que se interessem vão lá e vão fazer o investimento nessas empresas, inclusive trocando por participação. Então, é um mercado de capitais, mas é um mercado de capitais muito restritos. O interessante é que ele se aplica não só às sociedades anônimas, também à limitada, à sociedade de conta de participação, pode ter investimento mediante mútuos conversíveis, que é uma outra forma de captação. Depois de 2017, a gente teve já em 2018 a resolução CVM número 4658 de 2018. Dela regulamentou o Financial Crowdfunding. Tem sido uma bênção nesse momento de pandemia que os negócios estão quebrando, porque ele possibilita que as empresas tenham acesso a linhas de crédito a juros menores. Então, assim, o governo não conseguiu, falhou muito, na verdade. Se o governo Bolsonaro foi muito ágil quanto ao Corona Voucher, como a gente costuma chamar, os R$600 lá para informais e pessoas físicas, na verdade, ele não conseguiu vencer a barreira dos financiamentos bancários. Os financiamentos bancários, as linhas de crédito ao microempreendedor, a restaurantes, eu não sei aí em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo empregam milhões de pessoas, bares, restaurantes, hotéis, milhões de pessoas sem acesso a linhas de financiamento. E daí o Financial Crowdfunding conseguiu suprir essa demanda de pequenos, vamos chamar eles de microcréditos, tá? A gente não está falando de créditos muito restritos, mas naquela hora do aperto ajuda muito, e as taxas de juros são muito menores que as bancárias. E daí, foi evoluindo, não crescendo, a gente teve também em 2018 a regulamentação dos fundos de investimento, que é o que a gente costuma chamar assim, colocar na mesma bacia do que a gente chama de venture capital, mas são vários tipos diferentes de fundos. E agora, em 2020, agora sim eu cheguei nessa pergunta, a gente teve o sandbox regulatório da CVM por meio dessa instrução nova mesmo, né? Foi durante a pandemia, eu acho, a instrução CVM número 626 de 2020. Ou seja, independente do viés governamental que a gente esteja vivendo, a gente nota que desde 2013, o governo federal, independentemente do seu viés, ele está tentando desburocratizar os investimentos em empresas de tecnologia. É clara essa tendência, tá? E eu acho que é uma coisa que não tem como voltar para trás. Porque a gente nota que linha de esquerda, linha de direita, linha de centro, seja o que for, a verdade a gente tem notado uma tendência muito grande de desburocratizar esse tipo de investimentos, porque é muito importante, né? Eu estava falando com uma... Ultimamente eu só aceito o convite para falar desse assunto, tá, Gabriela? Para falar de startups, investimento, empreendedorismo, porque chega de baixo astral, cansei. Falar de pandemia, número de mortos, empresa falida, cansei, não quero. Mas, assim, eu estava conversando com na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, falou, você quer falar com a gente? Eu falei assim, só se for de assunto legal. Desconsideração da personalidade jurídica não dá, né? É o nosso limite com o direito do trabalho. Mas daí a gente conversou sobre isso. Por mais que você fique protegendo o empregador, o empregado, o que a gente acaba fazendo é um círculo vicioso de criar empregos mal remunerados. Então, a gente vai ter assim, um país de porteiros e empregadas domésticas. É triste falar, mas é verdade. É isso que a gente ganha com esse excesso de proteção. Agora, uma vez que a gente investe em empreendedorismo, a gente começa um círculo virtuoso de criar empregos para pessoas bem remuneradas, que vão empregar pessoas mais bem remuneradas ainda. Então, assim, eu acho que é uma tendência mundial de investir em empreendedorismo, tá? E de acabar tanto quanto com essa proteção desmesurada que se faz e taxação sobre a folha de pagamento. O que a gente gera são empregos de baixo valor agregado e de baixo salário. Então, assim, independentemente, por isso que eu comecei a falar do governo Dilma Rousseff. Em 2013 a gente notou isso, que uma linha que foi se mantendo há 7 anos, a gente tem tido uma série de regulamentações que ajudam esses tipos de empreendimento. Desculpa, eu falei que eu ia dar uma resposta. Não, tá ótimo. Diga-se de passagem, uma explicação de vários pontos ótimos.
Eu teria muita curiosidade sobre a palestra sobre desconsideração do direito do trabalho, porque se for considerar assim pela jurisprudência, seria, bom dia, desconsidera, terminou. Não é muito, não precisa de muita fundamentação além disso. Nenhuma, mas a gente tem boas notícias nessa área, foi por isso que eu fui falar com eles. E eu avisei, falei assim, gente, eu vou falar, mas eu sou super contra a desconsideração. Eu falei, não, é bom para a gente ter outra visão. Mas a gente tem várias notícias boas. Começou com a lei do investidor anjo, eu vou falar de novo, eu gosto dessa lei, a Gabriela não gosta, mas tudo bem, a gente não precisa concordar em tudo. Depois a gente teve a reforma do novo Código de Processo Civil, que permitiu o incidental, né, de desconsideração, e depois a gente tem a lei da liberdade econômica, que também dificulta a aplicação. E é importante deixar claro, viu, André, eu vi alguns pedidos nessa pandemia que são horrorosos, eu vi alguns pedidos de empregados falando assim, olha, como está passando por essa pandemia, o empregador está com problemas econômicos, pode ser, olha isso, pode ser que ele não vai me pagar e já pede para o juiz do trabalho desconsiderar a personalidade jurídica, que pode ser que ele não pague. E daí os juízes do trabalho, alguns de primeira instância, vão lá e dão a desconsideração. Claro que isso não está sendo mantido em segunda instância, tá? Então, assim, a gente tem tido boas, tem mesmo, tá? Boas decisões em direito do trabalho também. E foi também um crescimento legislativo importante. Começou em 2016 e daí a gente teve uma sequência, tá? Que culminou na lei da liberdade econômica, que eu também gosto, tá? Não sei se vocês gostam dela ou não, mas eu pessoalmente acho uma lei que tudo que restringe desconsideração, eu sou super a favor, tá? Perfeito. Até aqui aproveitando, já que foi comentada a figura do investidor anjo, porque não é uma questão, acho que talvez, de se afeiçoar ou não, mas aparentemente acho que os incentivos, inclusive tributários, que são muito reclamados, eles não foram suficientes para aderir ao uso. E bem, na verdade, pelo menos da prática que eu conheço e do que eu já conversei, inclusive com quem teve prática em outros estados também, normalmente a preferência tem sido por meios híbridos, como o mútuo conversível. Então, é um empréstimo para tentar evitar desconsideração e a questão da responsabilidade, conversível futuramente em uma participação societária, que, claro, se não cuidado em uma série de detalhes, pode gerar uma série de problemas, porque frequentemente o valor do empréstimo e a participação que é entregue, existe uma desproporção que acaba chegando a uma conta facilmente delicada. A maior parte dos casos que eu conheço, se não tem ajuste, gera problema concreto. Sim. Feita essa observação, o que eu vejo é que o nosso normal aqui é o uso muito mais de mútuos conversíveis. O que você acha do mútuo conversível? Quanto ao uso, uma boa prática, uma má prática, em comparação ao investidor anjo, pelo que eu vi, você gosta do investidor anjo, mas comparativamente, e quais são os principais problemas práticos que você identifica no mútuo conversível? Então, vamos lá, André, excelente pergunta, na verdade, porque o mútuo conversível tem sido realmente o mais usado. A gente tem várias formas de investimento em startups, tá? Vamos eu devia ter feito isso no começo, mas eu não fiz, tá? Porque eu sou super metódica. Na verdade, a gente tem várias formas de investimento, tá? A gente tem o que a gente chama de bootstrapping de amarrar a bota, ou seja, quando o próprio investidor, ele seca os seus investimentos, coloca tudo que ele tem, ele coloca na própria empresa. O empreendedor faz isso. Eles são pessoas, ao contrário de nós, advogados, eles são extremamente otimistas, acham mesmo que o negócio deles vai bombar, que vai ser maravilhoso. Depois a gente tem o financiamento do tipo love money. O que é love money? Dinheiro de família e amigos. Então, assim, por isso dinheiro de amor. Então, família e amigos acreditam no empreendedor e começam a investir tudo que tem. Depois a gente tem essas aceleradoras e incubadoras, enfim, que ajudam muito elas a se desenvolverem, inclusive não só com investimento em dinheiro, mas muito mais com ajuda legal, de administração de empresas, porque vamos lembrar, o empreendedor tem uma boa ideia, mas eles são jovens, né? A grande maioria deles, dificilmente eles têm uma noção de administração de empresas. Daí a gente a gente tem, principalmente fora do Brasil, o que a gente chama de SAFE, são Simple Agreements for Future Equities. Esses SAFEs são a base do nosso mútuo conversível. Os SAFEs não são regulamentados no Brasil, não são, mas eu tenho várias empresas que recorrem a esses SAFEs no mercado, principalmente americano, onde o número de startups é muito maior do que o nosso, tá? Então, assim, são plataformas como se fosse de equity crowdfunding, mas são plataformas para mútuo conversível. É engraçado falar isso, mas é o que acontece, tá? Então, assim, o que a gente tem? Depois disso, depois dos SAFEs,
que não são regulamentados no Brasil. A gente tem os equity crowdfunding, que é essa instrução CVM 588, o investidor anjo, que é a lei, ai, Deus, lei complementar número 155, eu tenho todas anotadas porque eu sou péssima de números de lei, tá? Depois a gente tem a regulamentação da instrução CVM, os fundos, os fundos de venture capital, instrução CVM 578, e daí acho que vamos colocar assim, a parte que a gente mais usa são, sem dúvida, os mútuos conversíveis. Eu gosto deles? Gosto, eu acho eles super legais, já usei várias vezes, mas eu tenho algumas questões sobre o mútuo conversível. Então, o que é um mútuo conversível? Você faz um contrato de empréstimo, como você faz um contrato de empréstimo, então você não aparece no quadro de investidores, então, possivelmente, você estaria, vamos dizer assim, libertado dos grilhões da desconsideração da personalidade jurídica. É por isso que os empresários gostam. Eles acham isso super legal, porque falam assim, como eu não apareço no quadro de capital, eu posso converter a qualquer momento, se começar a ter um monte de execução, eu simplesmente não exerço a conversibilidade, e se o negócio for super bom, eu converto o meu mútuo em investimento numa taxa, numa ratio, numa proporção que já está pré-estipulada no mútuo conversível. Tem alguns problemas quanto a isso, tá? E talvez o principal problema do mútuo conversível seja você não consta do quadro societário. Quando eu quiser converter, eu necessariamente vou precisar que o empreendedor assine a alteração no contrato social. Se ele não fizer isso, eu vou ter que recorrer ao Poder Judiciário. Essa é a grande falha do mútuo conversível. É o que eu sempre coloco, é uma falha grande, é uma falha imensa, porque a gente está falando, na grande maioria das vezes, de sociedades limitadas ou pior, de sociedades em conta de participação que nem foram ainda, que nem têm personalidade jurídica. Então, assim, é por isso que ultimamente eu mudei. Eu resolvi que eu faço assim, eu coloco a pessoa como investidor anjo, daí a gente tem um limite, o investidor anjo só pode ter até 50% dos lucros, e eu sei que o investidor ele quer muito mais do que 50% dos lucros. Então, assim, eu normalmente coloco ele no quadro como investidor anjo, coloco que qualquer deliberação só pode ser feita com 100% do capital social e depois eu faço mútuos conversíveis. Assim, eu agreguei as duas formas de investimento, para mim, dos meus casos, tem funcionado bem melhor, tá? Porque eu já tive vários casos em que empreendedores brigaram, como é normal, né? Porque relação societária é que nem relação de casamento. Quando dá briga, as pessoas simplesmente não são razoáveis. E daí o empreendedor se recusa a assinar a alteração contratual, se recusa a deixar o investidor que fez o mútuo conversível ingressar no quadro societário, e a gente tem que recorrer para o Poder Judiciário. E daí, você começa a ter que explicar para o juiz o que é mútuo conversível. Graças a Deus, aqui em São Paulo, a gente tem câmara especializada de direito empresarial, ajudou muito, na verdade, mas quando não tem, nossa, é tão difícil explicar para um juiz de uma cidadezinha pequena, e eu trabalho muito com agronegócios, então eu trabalho muito com essas agrotechs. Então, assim, para você entrar explicar para um juiz de comarca única, o que é o mútuo conversível, por que ele tem que suprir a vontade, por que ele tem que dar uma ordem para a junta para registrar, não é que é impossível, pelo amor de Deus, os juízes, claro, eles estão super preparados, mas acaba sendo tão tormentoso que eu tenho preferido realmente usar hibridamente, tá? Como investidor anjo, e daí, para conseguir uma participação maior que 50%, se for o caso, fazer mútuos conversíveis. Eu prefiro fazer assim do que deixar a empresa totalmente na mão do empreendedor, que é o que acontece com o mútuo conversível. Mas, eu vou falar de novo, o mútuo conversível cresceu tanto no Brasil em virtude, mais uma vez, da aplicação indiscriminada da desconsideração da personalidade jurídica. Eu tenho isso como certo. É por isso que ele cresceu tanto, porque ele não é o melhor instrumento. É que ele resolve um problema que, assim, um bode na sala que é tão grande, que é a teoria da desconsideração, que ele acabou crescendo indiscriminadamente. E a lei do investidor anjo acabou não sendo usada. Eu também computo a isso, não só essa limitação de 50%, né, de distribuição dos lucros, mas também o momento que ela foi promulgada, né, 2016, vocês devem se lembrar, foi um outro ano, assim, que a gente estava totalmente, estava todo mundo completamente negativo, ninguém acreditava no país, a Bolsa chegou a 40 mil pontos, quer dizer, foi um ano muito ruim. Então, acho que foi um ano ruim de tentar criar uma nova figura de investimento, talvez tenha sido isso. Muito bom. E como é importante a gente saber trabalhar com o arcabouço legal que nós temos e também e a gente vê que esses novos instrumentos eles vão surgindo e a gente vai adaptando, né? Só para fins de esclarecimento, não é que eu desgoste da lei,
Mas eu acho assim, tô totalmente alinhada. Não, mas eu estou totalmente alinhada contigo nesse sentido, que a gente precisa entender, até voltando para aquilo que a gente estava falando antes, né, os desafios da regulação. A gente tem um quadro normativo, só que as coisas muitas vezes vão, o mercado ele vai, né, avançando e ele vai se desenvolvendo de forma que a gente precisa também encontrar esses outros instrumentos que às vezes são muito mais fonte da autonomia que as partes têm, mas sempre com esse olhar e esse cuidado para não esbarrar, né, na regulação que a gente tem. E a propósito disso, inclusive eu queria voltar um pouquinho, se a gente pudesse, no tema do equity crowdfunding, que eu acho que vem muito nessa linha, né? Até a edição da instrução da CVM sobre o tema, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque é um modelo completamente novo, por um lado, né, do ponto de vista do arranjo econômico, da forma de distribuição, etc. Mas se a gente voltasse lá para a dicção do artigo 2º da Lei do Mercado de Capitais, a definição de valor mobiliário, estava lá, né? Quer dizer, a gente pode dar outro nome, é bonito chamar de crowdfunding, equity crowdfunding, etc., mas não deixa de ser uma oferta pública, né, de um título de investimento, com aquelas características todas que a gente sabe, especialmente com as mudanças do início dos anos 2000, para aquela ampliação do conceito de valor mobiliário no artigo 2º da Lei 6385, tinha uma preocupação muito grande, né, inclusive, sabe, não só na esfera administrativa, civil, mas até na esfera penal, pela distribuição de títulos que poderiam ser considerados valores mobiliários sem o devido registro. Caso horroroso da Fazenda Boi Gordo, lembra? Isso, exatamente. E aí então ficou um pouco assim, mas aí surgiu esse modelo que se propõe a algo, vamos dizer assim, off-road. Se a gente vai chamar de mercado de capitais, talvez o mercado de capitais 2.0, não o mercado de capitais tradicional. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, como é que você entende essa fronteira entre a distribuição tradicional de valores mobiliários e aquilo que se propõe no modelo de crowdfunding? A gente está falando mesmo a natureza é a mesma ou é algo completamente diferente? Deve sim ser, né, sujeitado a uma racionalidade diferente? O que a gente está tratando aqui? Como é que você vê isso? Então vamos lá, Gabriela. Você tem o dom de fazer essas perguntas, né? Não, é só que realmente acho que são temas instigantes. Não, temas super respostas prontas, né? A pergunta é muito mais, ela é genuína, né? Realmente são inquietações que a gente tem. Sim, é uma inquietação super legal, super importante mesmo. O que a gente notava? Existe o artigo 2º da Lei 6385, que regulamenta os valores mobiliários, ele foi lá em 2003 e ele deu uma abertura, deu mesmo, tá? A gente nota que isso tem muito a ver, e é engraçado isso, né? Mas isso teve muito a ver com a linha do governo, desculpa, de 2001 a mudança, com a linha do governo Fernando Henrique Cardoso, ele quis realmente fortalecer o mercado de capitais, fez mudança na Lei 6385, 6404, então assim, o que a gente nota? A gente nota que o governo quis muito fortalecer o mercado de capitais. No entanto, e é uma coisa que ninguém fala, mas até André e Gabriela foi muito legal isso, do nosso grupo lá do Ensinar, que as pessoas começaram a falar de crédito agrícola e de títulos de crédito agrícolas, e que devia colocar títulos agrícolas no currículo de títulos de crédito, e eu falei assim, putz, devia mesmo. Eu falei, foi lá, estou na pandemia, deixa eu estudar títulos agrícolas. Em 2004, e ninguém sabe disso, quer dizer, eu não sabia, né? Não vou falar ninguém, eu juro que eu não sabia. Em 2004, no governo Lula, tá? Foi criada uma nota de crédito agrícola. Essa nota de crédito agrícola, ela permitia que empresas de agronegócio fossem elas limitadas, inclusive, pudessem emitir no mercado de capitais notas de captação de crédito. Então, assim, acho que foi a primeira experiência que a gente teve, foi restrita, foi na área do agronegócio, e foi uma experiência muito feliz, tá? Porque, lembra, a partir de 2004, o único setor do Brasil que crescia desmesuradamente era o setor de commodities agrícolas, e foi uma forma de financiamento muito importante, esse raio dessa nota de crédito agrícola. Depois eu te passo a instrução CVM, acho que é 422, alguma coisa assim, mas ela é muito legal, ela é muito interessante e foi muito utilizada
essas empresas de crédito agrícola, uma experiência muito feliz e talvez a primeira de deixar empresas que não fossem companhias abertas emitir títulos no mercado de capitais. Bom, a partir daí, o que a gente teve? A gente teve, depois da crise de 2008, a crise mundial econômica, claro que essa vai ser muito pior que a de 2008, né? Eu já estou cansada de pular de crise em crise nessa vida, é muito cansativo, né? Mas o lado bom das crises é que coisas novas surgem. Então, a gente teve que, a partir da crise de 2008, a gente teve um crescimento muito grande do empreendedorismo e a gente teve um crescimento muito grande da chamada economia compartilhada, ou seja, Uber, Airbnb, foram todas, vamos dizer assim, respostas econômicas à crise de 2008. O que aconteceu, então? As pessoas começaram a falar assim, putz, tem uma nova economia aí surgindo, e tem sites que trocam tudo, tem sites que trocam bolsa, adoro. Tem sites que trocam sapatos, tem sites que trocam refeições, enfim, começou a surgir muita startup por meio das tecnologias de economia compartilhada. E daí, surgiu um site que chamava No Brasil, na verdade é um negócio que surgiu nos Estados Unidos, o Equity Crowdfunding, mas no Brasil o primeiro site que explorou foi um tal de Brotas. Esse site Brotas, ele explorava essa atividade de equity crowdfunding antes da regulamentação da CVM. E ele já tinha tido vários projetos de equity crowdfunding, que é mercado de capitais, de companhias limitadas, não tinha limitação de faturamento, não tinha nada. Ele estava lá fazendo projeto. E a CVM falou assim, mercado de capitais. Mercado de capitais. Então, você investe, você não conhece o investidor, você investe por meio do site, daí você sai com participação, assina os contratos, sem regulamentação de ninguém. E daí a CVM ficou, como ela sempre faz, ficou de olho nesse negócio, e foi lá e fez várias audiências públicas. Eu tive a chance de ir em uma ou duas, tá? Nossa, umas brigas horrorosas. O pessoal da Brotas ia lá, não queria que regulamentasse. Foi horrível. Foi um negócio assim, foi na GV São Paulo. E daí, pelo menos a audiência que eu fui. E daí, a CVM foi lá e soltou em 2017 a regulamentação de equity crowdfunding. O Brotas foi completamente contra. E daí, mas enfim, a regulamentação deu mais segurança ao investidor. Porque primeiro que ele criou parâmetros, né? Então só pode ser para empresas, podem ser qualquer tipo, pode ser inclusive sociedades em conta de participação, mas que tenham faturamento abaixo de 10 milhões. Então ele deu um parâmetro, falou como que os documentos que tinham na plataforma de equity crowdfunding, que documentos deveriam ser apresentados, quais eram os modelos. Então agora eu investia naquilo sabendo que eu ia ganhar. Então, eu fazia um investimento via plataforma, já sabia exatamente como que era o contrato, eles usavam muito conversível à época, tá? Já sabia o modelo do contrato, as taxas de juros, a proporção, né? A proporção da conversão. Então, deu muito mais segurança para o negócio. E hoje a gente não tem só a Brotas. A verdade, a Brotas mudou de nome, ela passou a se chamar CRIA, tá? Não sei por quê. Eu só estou falando assim de ouvir falar, não é que foi meu cliente, nada. Mas a Brota passou a se chamar CRIA e a gente tem outras plataformas importantes hoje. Xseed, Eu Sócio, StarMeUp, essa eu adoro porque eu sou fã dos Rolling Stones. Daí, assim, então a gente passou a ter várias plataformas de equity crowdfunding. Uma crítica que se faz a CVM é por que faturamento tão baixo, abaixo de 10 milhões de reais? Por que o investimento também é muito baixo? Porque, na verdade, vamos colocar assim, talvez tenha sido o balão de ensaio da CVM para a regulamentação do sandbox regulatório. A CVM colocou esse tipo de empresa em monitoramento para ver se funcionava, e se você pegar e ler os anais lá das audiências públicas, ela fala assim, se isso der certo, eu posso aumentar esse limite. Se isso der certo, eu posso aumentar esse tipo de negócio para outras atividades, para outros níveis de faturamento. Eu estou olhando como que vai se comportar esse negócio. E se comportou super bem. As coisas, bom, se é que não se comportou melhor, é porque, de fato, 2018 foi um ano difícil, ano de eleição, 2019 parecia que as coisas iam bem, 2020 aconteceu a pandemia, enfim, se é que as coisas não deram melhor, foi, é claro, por meio de contingências econômicas que estão além do controle das pessoas. Mas a regulamentação de equity crowdfunding foi muito feliz. E mais, né, deu uma segurança. As pessoas faziam investimento no Brotas e tinha várias reclamações, tá? Não do Brotas, mas do investidor, do empreendedor que não cumpriu os requisitos, ele que não demorou para fazer a conversão do mútuo. Então, tinha muitas reclamações. E hoje não, hoje a gente tem um órgão que regula esse setor, que é a CVM, que é muito bom.
Perfeito. Estamos nos encaminhando para o final aqui e eu queria encaminhar aqui uma pergunta, não sei se teremos tempo para mais uma pergunta, talvez da Gabriela, tá? Não sei se teremos mais oportunidade, talvez aqui começou a aparecer no público uma pergunta aqui que não sei se teremos tempo para responder também. Eu tinha dúvidas aqui sobre problemas envolvendo venture capital, private equity, que eu acho que a gente não vai ter tempo para encaminhar. Eu queria saber algum ponto que eu julgo bastante relevante. Como contornar o desafio da valuation nas startups? Um problema muito grande de avaliação, que a gente sabe o quanto é comum termos problemas mesmo em segmentos altamente tradicionais, e como é que a gente resolve esse problema, ainda mais que a gente tem um problema de avaliação mostrando as etapas, inclusive para a formação da próxima parte, da próxima etapa, quando eventualmente a pessoa integra a sociedade, por entender que está num ciclo virtuoso. Como é que você vê esse desafio? Eu acho que esse talvez seja o pior desafio de fazer investimentos em startups, André. Por quê? Porque todos os métodos de avaliação de empresas são falhos. E eu tenho um super amigo na PUC, o professor Marcos Elídios, e a gente briga disso toda vez, porque ele adora o método de fluxo de caixa descontado, eu odeio. Eu acho que ele é super falho. Os métodos que a gente tem são falhos. Então, vamos lá. O primeiro deles é valor de mercado, que a gente não tem em startup. A não ser que ela seja cotada em bolsa, ninguém tem valor de mercado. A gente só tem valor de mercado para grandes empresas, tipo a Petrobras, a Vale, a Via Varejo, a B2W, é isso que a gente acaba tendo. Valor patrimonial, ou seja, o valor contábil, é extremamente falho, porque, como a gente sabe, a contabilidade tem seus limites, tem coisas que não são contabilizadas, e tem coisas que são contabilizadas de forma, vamos dizer assim, de formas que não correspondem à realidade. Eu não vou falar de formas erradas, não teria outra forma, tipo depreciação. Na verdade, não é porque o valor do bem zerou na contabilidade que o bem não tem valor nenhum. Então, a contabilidade também não existe, existe, é possível, mas ninguém usa. Contabilizar marcas, porque é difícil mesmo se determinar o valor de uma marca. Então, assim, a contabilidade é muito falha, então o valor patrimonial não é a melhor forma de avaliação. As formas econômicas de avaliação, fluxo de caixa descontado, ou seja, você pegar e fazer prognósticos de valorização dos próximos, fazer prognósticos de faturamento dos próximos 5 anos, aplicar o índice de deságio, trazer a valor presente. Bom, para isso, a gente deveria ter uma bola de cristal, né? Porque imagina que quem fez um prognóstico que 2020 ia ser um ano super bom e de repente veio uma pandemia, obviamente errou no seu prognóstico. Eu costumo brincar com os meus alunos, e aí que eu brigo com o professor Marcos Elídios, que eu adoro o tarô, acho o máximo, arcanos maiores, arcanos menores, lê, coloca naquelas formatos, as cartas, mas veja bem, é um exercício de futurologia, tem método naquilo. Tá? Tem como você interpretar as cartas, existe um método, não quer dizer que dá certo. A mesma forma, fluxo de caixa descontado. Eu vou fazer prognóstico de faturamento dos próximos 5 anos e vou trazer valor presente. Existe um método matemático dificílimo para fazer isso, mas veja, você não vai acertar. Quem acertou 2020 uma pandemia mundial? Então, assim, é um método muito caro, muito bonito, muito legal, mas ele tem falhas. Então, assim, e o próximo método de valor econômico é o que a gente chama de EBITDA, ou seja, são os earnings before tax, depreciation, enfim, fazer o EBITDA que pelo menos é mais barato do que fazer um relatório de fluxo de caixa descontado que custa em média 300 a 500 mil reais. Então, assim, isso posto, se a gente já tem dificuldade de avaliação de negócios tradicionais, imagina as startups, em que 54% delas não ultrapassam o 2º ano de operação. É difícil mesmo, é uma aposta. Então, assim, é um negócio de risco, é um negócio de sério risco. O método de avaliação, ele é muito falho e já era nos negócios tradicionais. O que dirá de negócios tecnológicos novos, escaláveis, em que você não tem parâmetros, porque muitas delas mudam os parâmetros. Imagina o Uber, completamente disruptivo, quebrou completamente o parâmetro da economia tradicional. Então, assim, é muito difícil avaliar startup. E por ser muito difícil, normalmente a gente tem, já encaixando com a pergunta que você queria fazer, mas acabou que não conseguiu, é por isso que a CVM que regulamentou em 2017 fundos específicos para investir em startups, fundos de altíssimo risco, tá? São chamados fundos de venture capital, que a gente chama eles, coloca eles na mesma cesta, mas eles são de 5 tipos, tá? A gente tem os de capital semente, que investem em empresas de até 16 milhões de faturamentos.
de empresas emergentes, até o faturamento de 300 milhões de reais. De fundos de infraestrutura, somente para negócios de infraestrutura, ainda que sejam startups. Depois a gente tem um, que eu nunca trabalhei com eles, tá? Mas seriam os mais voltados realmente a startups, são os fundos de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. São chamados FIPs-PDI. Seriam basicamente focados em qualquer tipo de startup que invista em inovação. E os fundos multi-estratégia. Por que a CVM fez isso? Porque ao fazer isso, ela limitou que somente alguns tipos de investidores possam investir nessas empresas, nesses fundos, justamente porque eles são de alto risco. E eles são de alto risco pela dificuldade de avaliação do negócio. Então, vários deles esses fundos são privativos de investidores qualificados e profissionais, alguns só profissionais. Investidores qualificados são aqueles investidores que têm mais de R$1 milhão. A gente está quase chegando no fim, né? Eu vou concluir. Só que eles têm têm R$1 milhão investido. Investidores profissionais que têm mais de R$10 milhões investidos. Somente esses investidores podem investir nesses fundos. Então, assim, foi uma forma que a CVM teve além de possibilitar fundos específicos de investimento em startups, que ele cria, como são negócios de altíssimo risco, somente investidores profissionais e qualificados pudessem fazer esses investimentos. Então, assim, juntando uma pergunta com a outra que você queria fazer, na verdade, acho que foi a melhor forma de fazer. São investidores que sabem do risco do negócio. Não vai ser a Maria Eugênia, nem a Gabriela, nem o André, que já não investiam em mercado de capitais, que vão investir em fundos de venture capital. Não, são investidores com qualificação e com avaliação de risco. Eles sabem que são negócios arriscados, porque, de novo, 54% dos negócios não passam do segundo ano de operação. Mas, claro, que se a gente chegar naquele unicórnio, tipo a Log, a Rap, o Uber, putz, a gente fez a vida, né? Então, assim, se você investir numa carteira de 100 empresas e uma virar um unicórnio, você está com a vida ganha. Então, assim, foi uma forma até que a CVM teve, de colocar somente investidores conhecedores do risco do negócio, que podem investir nesse tipo de negócio. Maravilha. Eu sei que a gente está se encaminhando para o final, mas, professor André, me permitir só uma última consideração ou provocação aqui. A gente vê o quanto esse tema é vivo e que precisa estar em constante atualização. A gente recebeu, inclusive, aqui uma pergunta do Renan Boccaccio sobre a possibilidade de uma reestruturação da instrução CVM sobre crowdfunding para prever o mercado secundário, que é algo que ainda não se trabalha especificamente, ou pelo menos a gente não tem regulado, no caso do crowdfunding, e outras tantas mudanças que a gente sabe que vão ser necessárias. Acho que tudo que a gente está conversando aqui, talvez daqui a um pouco mais, já tenha um novo panorama, então tudo isso precisa constantemente ser pensado e repensado. A minha última pergunta hoje, né, claro, permanece aqui várias inquietações e já deixo registrado o meu desejo de que a gente possa ter outros debates na sequência, mas para a gente poder encaminhar um encerramento aqui desse nosso webinar, se tivesse hoje, Eugênia, na mão a caneta do regulador e pudesse promover algum tipo de mudança, algum tipo de reestruturação no nosso quadro normativo, teria algum em específico que tu realizaria? Gabriela, eu acho que a gente está num crescendo. Como eu falei, desde 2013, a gente está num crescendo de desburocratização, de facilitação de repente dos negócios, independentemente da linha governamental, polarizada ou não que a gente viva. A gente nota que desde 2013 a gente passou por governos de esquerda, de centro, agora de direita. A gente nota uma tendência de desburocratização, limitação, a facilitação da vida do investidor, mas talvez o que eu fizesse seja facilitar ainda mais as fintechs. E a gente teve uma notícia ontem, super legal, que o Facebook ia começar a usar a plataforma WhatsApp para fazer pagamento, como se a gente fizesse um WeChat. Maravilhoso! Hoje em dia, que a gente tem medo de pegar em nota de papel, fazer todas as transferências eletrônicas, seria perfeito e maravilhoso. Não só para fins de evitar a emissão de papel moeda, disseminação de doenças, enfim, seja o que for, mas principalmente, se a gente investisse mais em pagamentos digitais, a gente ia diminuir a corrupção e a gente ia diminuir a sonegação. Então, qualquer legislação que eu fizesse hoje seria para isso,
ou seja, para que a gente possibilitasse uma migração para um ambiente em que todas as transações econômicas fossem digitais. Acho que seria muito bom para evitar corrupção. A gente nunca mais achar um apartamento com sei lá quantos milhões de reais em notas. Seria lindo, né? Porque aquilo me dá um desgosto quando eu penso até hoje. Mas, inclusive do ponto de vista fiscal, seria bom, porque se as transações fossem todas digitais, a gente não ia ter sonegação. Então, assim, se eu pudesse facilitar uma área, eu facilitaria essa, sem dúvida alguma, tá? O Banco Central é muito... E ele conduz muito bem, claro, a gente tem grupos super poderosos de bancos, mas eu facilitaria a entrada de novos players no mercado financeiro e a possibilidade de fazer mais, de utilização maior ainda de pagamentos digitais. Perfeito, Maria Eugênia, Gabriela, foi um prazer ter participado deste bate-papo, esse debate, bastante breve, claro, mas bastante rico ao mesmo tempo. E eu fico mais uma vez aqui feliz com a disponibilidade de auxílio de ambas, duas especialistas na matéria, e ao mesmo tempo também do público que está nos assistindo, está participando, e claro, este vídeo ficará à disposição para consulta posterior também. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigada mesmo, André, Gabriela. Um prazer. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Andréa. Obrigada. Perfeito. Tá certo. Um abraço. Tchau. Tchau. A gente ainda se vê pessoalmente. Isso. Exato. Sem dúvida. Isso aí. Tchau. Tchau.